Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado para o pessoal que já está chegando, o Rafael, o Giovanni, o Diácono Fernando. Obrigado por vocês estarem aqui, né? Obrigado pelo prestígio. E vamos retomar agora, esse ano, as nossas lives, conforme a gente vai podendo, né? E eu queria comentar um pouco algumas coisas sobre o Domingo da Palavra de Deus e tal, não vai. E eu coloquei já aqui, deixei fixado no começo do chat, deixei fixado algumas coisas, por exemplo, a carta apostólica ao Ministério Quedam de João, do Papa Paulo VI, de São Paulo VI, né? Tem aqui o texto do Vaticano. Como está italiano, latim e espanhol, eu escolhi o texto em espanhol, mais próximo da nossa língua. Sei que não é português, mas é o melhorzinho que a gente tem no site. Depois deixei também algumas notícias, né? Quando o Papa institui o Domingo da Palavra de Deus, deixei a carta do Papa sobre os ministérios dos leigos, que ele manda ao secretário da congregação. Deixei a notícia da instituição dos ministérios leigos, que ele fez mesmo e tal, e deixei a autorização que saiu há pouco tempo agora, que o Vaticano liberou para nós, do Brasil, que a gente possa ter o Domingo da Palavra de Deus no final de setembro. Então, depois eu vou comentar sobre esse tipo de coisa, tá? Então, desde já, obrigado do Fernando estar aqui. Boa noite, Fernando. Obrigado do Giovanni. Boa noite, Giovanni. Obrigado da Jaqueline Barbosa, que também está aqui. Eu não tinha visto que você tinha entrado, mas boa noite. E obrigado pelo Rafael, que também entrou aqui e que nós estamos. Obrigado, Rafael, por você estar aqui também. Então, eu deixei algumas coisas fixadas, caso vocês queiram dar uma lida depois e tal. Os textos estão ali para poder olhar. Eu queria começar falando, por exemplo, que o ministério de leitor e acólito são muito antigos da igreja. Não são coisa nova, mas, na prática, esses ministérios eram reservados aos seminaristas, né? Mesmo que o Concílio Vaticano II tenha pedido uma reformulação dos ministérios, mesmo que o Papa São Paulo VI tenha tirado todas aquelas ordens menores que se tinha e deixado apenas leitor, acólito e diácono, padre e bispo, né? Ainda estava um negócio muito clericalizado. Por quê? Deixa eu começar do começo, tá? Na verdade, a igreja tem, desde os primeiros séculos, o que a gente chama de ordens menores. As igrejas orientais ainda têm ordens menores, né? O que quer dizer isso? Isso é que num período da igreja, o pessoal começou a institucionalizar ministérios, serviços, né? Isso foi muito interessante, porque você tem o ministério de acólito, tem o ministério de exorcista. O exorcista é aquele catequista que faz a oração, os exorcismos, para que a pessoa possa progredir e chegar no rito de iniciação cristã, quer dizer, ir passando, né? Nem tudo era reservado ao bispo, nem tudo era reservado ao padre. Então, eram partilhados. Por exemplo, os acólitos tinham as funções litúrgicas deles, os exorcistas eram aqueles que tinham a função de rezar
para que o mal, para afastar o mal daquelas pessoas, né? Os leitores, que tinham a função da palavra de Deus. Você também tinha uma função de porteiro ou de hostiário, que no Brasil a gente chamaria de sacristão. Era aquele cara que abria, fechava a igreja e cuidava dos vasos sagrados, né? Você tinha também a função de cantores, né? E tem uma função que depois foi caindo em desuso, mas que é muito engraçada, chamada de fossores, ou seja, eram os correios, aqueles que se encarregavam de dar sepultura para um cristão, né? Então, ó, acólitos, exorcista, leitor, porteiro, cantor e coveiro. 6 ministérios diferentes que não são ministérios eclesiásticos no sentido tradicional da coisa, né? Então, vamos lá. Esses ministérios ajudavam a igreja a viver, vamos dizer assim, a crescer, né? Depois você tinha os diáconos, e na igreja antiga, nos primeiros séculos, você tinha também o ministério de diaconisas, né? Que existe uma controvérsia para saber se era um ministério ordenado, se era uma espécie de subdiaconato para as mulheres. O que faziam os diaconistas? Os diáconos e os diaconisas, eles ungiam o corpo do catequizado quando saía do batismo, né? Para que o padre, né, não fizesse isso, e para que, por exemplo, um homem não ungisse o corpo da mulher. Então, as diaconisas ungiam das mulheres, os homens dos homens. Então, tinha essas funções litúrgicas, né? Bom, nós temos aqui, vamos dizer assim, o Concílio de Sárdica, no ano 343, que ele diz, por exemplo, ele obriga que o cara, antes de ser diácono, seja ao menos leitor, quer dizer, tenha ao menos uma das ordens menores, que é a ordem menor do leitorado, que é considerada a mais importante, porque está perto da palavra de Deus, né? Aquele cara que não só ele, vamos dizer assim, ele lê, mas ele instrui. Quer dizer, na ordem dos leitores estavam o que a gente chama de catequistas, tá? Por isso que depois o texto do Vaticano vai falar que precisa discernir um pouco a questão dos catequistas e tal. Bom, isso foi caindo em desuso, foi não sei o quê. Tem uma ordem menor que depois se chama tonsura, que era aquela coroazinha que se fazia aqui, e que a partir da tonsura o cara virava eclesiástico, virava candidato ao sacerdócio, né? E a tonsura obrigava as pessoas a algumas coisas. Bom, aos poucos as coisas foram caindo em desuso, né? Em 1917, né? Em 1917, o Código de Direito Canônico, que é feito pela primeira vez, ele obriga que a tonsura seja dada na teologia, ou seja, o cara na teologia, ele pode receber a tonsura, então ele é candidato ao sacerdócio, tá? Na época, a partir de 1917, tem uma prática da igreja do bispo dar todas as ordens de uma vez só. Hostiariato, exorcitato, leitorado, acolitato, está tudo de uma vez só. Embora a lei da igreja dissesse que a pessoa tinha que exercer durante um tempo, era comum o bispo dispensar, tá? Bom, em 72, depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI faz o texto que eu pus aí para vocês, o Ministério Quaedam, e aí ele tira todas as ordens menores e transforma só em duas, leitor e acólito. O problema é que numa parte do texto é escrito assim,
que somente varões podem ser, que somente varões podem receber o ministério. Por quê? Porque ainda está se pensando que ele está em vista dos sacerdotes. Né? Ainda é uma coisa muito, muito elitista, muito ligada ao padre, ainda é. Embora o texto do Paulo VI diga que pode ser dado a leigos, que deve, que poderia ser dado a leigos, mas ainda é ligado à questão do sacerdócio, então, por isso, ligado só aos homens. Tá? Agora, a gente tem visto a revolução que o Francisco tem feito. Né? Ele tem mexido em algumas coisas. Então, ele abriu o texto, né? Leitor, acólito, podem agora ser feitos aos homens e às mulheres, e eu vi o ano passado aqui o desespero presente na mesa, com os padres não conseguindo entender como isso, um leigo recebendo o ministério. Né? Então, deu para ver bem como que a mentalidade ainda era muito clericalista. Bom, o Papa Francisco tem atacado muito a questão do clericalismo, tem atacado muito, né? E está dizendo até que o clericalismo é praga, que é doença, que é isso, que é aquilo. Então, a partir disso tudo, a partir de que já 9 anos do pontificado dele, o Papa Francisco viu, olha, é preciso atacar o clericalismo, mas não só em teoria, é preciso atacar na prática. Então, aqui ele começou a abrir os ministérios. O Ministério de Leitor e Acólito, ele abriu ano passado, criou o ano passado também o Ministério de Catequista, na segunda metade do ano. Então, aqui isso está começando, na prática, a abrir. Né? A solução dele foi justamente essa. Agora, ele criou o Domingo da Palavra de Deus, para valorizar o Domingo da Palavra, criou os ministérios, e agora deu o exemplo. Né? Tem que dar um exemplo, tem que vir de cima, às vezes, tem que dar o exemplo para as coisas começarem a acontecer. Então, ele fez esse ano, o ano passado foi a primeira vez, mas foi muito, muito rápido, assim. Agora, esse ano, ele já deu um ministério de leitor, acólito e de catequista no Domingo da Palavra de Deus, para mostrar para o pessoal como é que se faz. Né? E agora, então, está começando a mexer um pouco as coisas. Tá? Eu vou responder as perguntas. Eu vou fazer a primeira exposição teórica, daqui a pouco eu respondo as perguntas. Giovanni, Antônio Lopes, boa noite para todo mundo que está querendo fazer pergunta e tal. Eu já respondo, tá? Bom, agora, tem uma coisa interessante. O Papa fez o Domingo da Palavra de Deus, abriu os ministérios e mostrou como é que se faz. Então, é aqui que está interessante. Agora, para o Brasil, os bispos do Brasil pediram, na última reunião do CNBB, reunião plenária, eles pediram para o Vaticano se não podiam celebrar o Domingo da Palavra de Deus no último domingo do mês de setembro. Por quê? Porque há 50 anos, nós temos o mês da Bíblia, o mês vocacional. Já tem uma tradição grande já nesse sentido na igreja. E isso tem sido bem interessante, porque São Jerônimo é comemorado no mês de setembro, então a gente aproveita e faz círculos bíblicos e distribui esses círculos bíblicos no Brasil, e as pessoas se reúnem para rezar e tudo, e isso dá um fôlego na Igreja do Brasil. Isso está sendo muito interessante. Por conta dessa tradição, se pediu ao Vaticano e o Vaticano concedeu.
Na prática, o que está acontecendo? Na prática, nós vamos celebrar no Brasil 2 vezes o Domingo da Palavra de Deus. Uma vez no terceiro domingo do tempo comum, que é a data oficial, do final da semana de oração da unidade dos cristãos. Então, você termina a semana de oração da unidade dos cristãos dando o ministério, celebrando a palavra de Deus, ou seja, fazendo um serviço de distribuição da palavra de Deus e do ministério eclesial. Então, vamos dizer assim, Semana de Oração na Unidade dos Cristãos termina com o ministério partilhado na igreja. O que é bem interessante, é bem oriental isso, vamos dizer assim. E isso aproxima a Igreja Católica Romana um pouco das práticas das igrejas orientais, o que nos ajuda a dar um avanço para chegar mais perto dessas igrejas. Tá? Agora, vamos rezar no terceiro domingo do tempo comum, que vai cair mais ou menos em janeiro, fevereiro, bem no começo, né? E vamos rezar no quarto domingo de setembro, que vai ser precedido de todos os círculos bíblicos. Ou seja, nós vamos ter dois dias da Palavra de Deus e vamos fazer com que isso possa ser melhorado. O que é bem interessante. Acho que como ministério, como partilha da Palavra de Deus, acho que nós ganhamos uma solução do Vaticano que a gente não esperava, o que é bem interessante. Agora, vamos lá. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Tem o pessoal meio desesperado. O Giovanni é meio desesperado com perguntas. Eu gosto dele, porque ele faz umas perguntas bem interessantes. Bom, vamos lá, Giovanni. E as de Nicéia, a função dos confessores? Na verdade, Giovanni, o confessor não é uma função. Ele é uma categoria de mártir. É um mártir que não conseguiu terminar o seu martírio. O confessor é um padre, um leigo, uma pessoa que é muito respeitada na igreja primitiva, porque ele deu testemunho, embora não tenha morrido, ele deu testemunho, ele saiu com sequelas. Os confessores saíam com sequelas, sem braço, sem perna, sem isso, sem aquilo, sem olho, sem não sei o quê. E por conta disso, eles eram respeitados como bispos na igreja, na igreja primitiva. Então, eles têm o mesmo respeito de um bispo, porque o Espírito é que fez, vamos dizer assim, o cara ser confessor. Então, eles têm o mesmo... Não é uma categoria, não é um ministério instituído, mas é um respeito muito grande do povo de Deus. Então, não é uma categoria de confessores, vamos dizer assim. O confessor é um mártir que não terminou o seu martírio, mas é que é extremamente, por isso, é extremamente respeitado. Porque, embora ele não tenha morrido, ele não abdicou da própria fé. Então, as pessoas veem aquela pessoa como uma pessoa santa, muito santa, tá? Bom, depois, não sei se eu respondi essa pergunta sua, Giovanni. Depois diz assim, existe uma abertura histórica dos ministérios para as mulheres? Então, no começo, nós temos isso. Até o século VIII, nós temos uma valorização muito grande das mulheres na igreja. Depois do século VIII, as mulheres começam a ser colocadas de lado, e Maria Madalena, que era colocada como a rainha dos apóstolos, né? Ela era considerada mais do que Pedro, Maria Madalena. Então, ela é colocada começa a ser identificada como prostituta. Ela nunca foi prostituta. Ela começa a ser identificada como prostituta, que é um jeito de afastá-la.
E aí isso começa a elevar a Virgem Maria. Mas como a Virgem Maria é uma figura santa, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem muitas coisas na Bíblia que fala dela, então ela acaba sendo um ideal de mulher, mas é colocada num pedestal e aí não tem mais função na mulher da igreja. Então, o machismo coloca a mulher no pedestal. Esse é o grande, essa é a grande dificuldade. Então, existe sim uma abertura histórica dos ministérios para as mulheres, nas primeiras comunidades. Você tem, por exemplo, nas cartas de Paulo, em algumas das cartas de Paulo, você tem notícias de mulheres que dirigem certas comunidades, notícia para fulana, para ciclano, para tal e tal pessoa, para o homem e a mulher que tem a igreja na sua casa e tal. Você tem mulheres sozinhas e mulheres com os seus maridos que dirigem as igrejas. Mas esse é um tema muito complexo, eu não quero entrar nisso hoje. Tá? Primeiro que é um tema bíblico e depois que é um tema histórico meio nebuloso, porque uma das características do machismo é apagar a história, não se esqueça disso. Tá? Edileuza, tudo bem com você? Bom, Fernando. Fernando está dizendo a mesma coisa. Os confessores eram sobreviventes às torturas e às perseguições. Eles tinham um respeito muito grande na comunidade na época. Eram consideradas pessoas muito santas. Rafael, quem sabe o Antônio, o Fernando pode dar notícia do Orígenes. Eu não lembro agora se o Orígenes era um dos confessores. Não sei dizer. Tá? O senhor acha que o Papa, no futuro, pode criar outros ministérios visando a maior sinodalidade? Eu penso que sim, Giovanni, mas nós estamos entrando numa categoria de cogitação, de futurismo, de profecia, de masturbação mental. A gente precisa tomar um certo cuidado. Eu acho que o Papa Francisco pode sim criar ministérios. Mas esses três já fez um trabalho bem grande. Eu não sei se ele vai criar outros. Não tenho essa certeza. Mas o fato de tirar o Ministério de Leitor e Apóstolo do caminho do seminário para distribuir para as comunidades, e o fato de inventar, entre aspas, o Ministério do Catequista, que não é inventar, porque já é um ministério muito antigo, né? Ele já fez um trabalho muito grande. Se ele vai ter outros ministérios, eu não sei. Tá? Neiva Lúcia, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vinda, Neiva. Eu tento fazer essas lives segunda-feira, eu faço uma parte teórica e depois respondo perguntas para a gente poder fazer uma parte um pouco mais interativa. O Giovanni está dizendo o seguinte, que vi na carta de João, se não me engano, que os discípulos confessavam seus pecados uns com os outros e por isso perguntei dos confessores. Você fez uma confusão de confessor da fé com confissão. De fato, existia essa prática na igreja antiga, mas não quer dizer que isso era uma categoria de padres. A igreja antiga, às vezes, as pessoas se confessavam. É uma prática que sobreviveu na igreja durante muitos séculos. Primeiro, a confissão era pública. Ela passa a ser privada séculos depois, a partir do século X para frente. Tá? Mas até o século X, XII, por aí, a confissão é pública. E ela tem essa categoria, que as pessoas falam seus pecados na comunidade e o padre dá a absolvição em nome da comunidade ali. Pouco a pouco, a confissão vai saindo do público e vai entrando no setor do privado. Tá?
Bom, os primeiros séculos da República. Agora, essa é uma prática que é válida, inclusive, depois da Idade Média. Por exemplo, numa situação de acidente, a igreja considera que um acidente, uma calamidade pública, onde não tem um padre, a igreja considera que confessar os seus pecados uns para os outros pode ser sacramentalmente válido. Tá? Mas é uma situação excepcional, mas existe essa possibilidade. Por exemplo, num acidente de navio, num acidente de um terremoto, numa situação muito complicada, existem situações de comunidades católicas em que as pessoas contavam os seus pecados uns para os outros porque sabiam que iam morrer. Né? Embora não tenha uma absolvição sacramental, a igreja chega a dizer essas pessoas foram perdoadas por Deus. Tá? Mas é um caso excepcional. Mas pode ser que esteja em João, na carta de João, mas é uma prática que subsistiu na igreja. Sim, Maria é uma mulher profetiza no seu magnífica, com certeza. Mas nós não estamos falando aqui que Maria exerceu um ministério. Não. Isso a gente não tem. A gente não tem nada que indica que Maria possa ter sido líder de uma comunidade, não temos nada nesse sentido. E exaltar Maria foi uma maneira de você colocar a mulher no pedestal e deixar ela sem trabalho na comunidade. Nada contra Nossa Senhora, é o uso, às vezes, que a comunidade faz da pessoa de Maria. Tá? Bom, sim, tem essa questão da mutilação de origens, mas não vamos entrar nela. Tá? O Fernando, na sequência da onda de perseguição dos cristãos, ordenada por Décio, Orígenes foi preso e torturado, o que lhe causou a morte por volta de 253. Portanto, Orígenes é mártir. Giovanni, existe uma diferença entre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e os catequistas? Com a instrução do Ministério do Catequista, ficou nebulosa a diferença. Pois é, ficou nebulosa a diferença, Giovanni. Mas acho que isso ainda vai ter que ser discernido pelas igrejas particulares. Eu estou achando, pelas últimas instruções do Papa, quando ele fala que as igrejas têm que traduzir os livros litúrgicos e não precisam pedir autorização, mas precisam apenas comunicar ao Vaticano, então que a igreja vai ter essa possibilidade de discernir e decidir como é que vão ser as coisas. Mas isso a gente ainda tem que esperar um pouco mais para as coisas se clarearem. Como as coisas estão muito no começo, a igreja tem 2.100 anos, tá? A gente precisa dar um pouco de recuo para as coisas, ver como vão acontecer. Pois é, Giovanni, o Proto-Evangelho de Tiago é um dos livros apócrifos, que a gente tem algumas notícias, mas não dá para confiar. Não dá para confiar em muita coisa do que diz isso. É um livro até interessante, tá? É um livro até interessante. Mas por que não dá para confiar? Porque mulheres não eram consagradas no templo. Não era a prática dos judeus. Então, quando você fala que Maria foi consagrada no templo, está mais por uma invenção para valorizar Maria do que como categoria histórica. Tá? Não dá para confiar nesse tipo de coisa. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho, o Giovanni tem um pouco de razão quando ele diz que as coisas estão um pouco nebulosas. Mas eu sugeri ao meu bispo, por exemplo, que a gente pudesse pensar numa escola de formação de ministérios.
Eu já tive uma escola de formação de catequistas. E estou sugerindo uma escola de formação de ministérios. Quem sabe isso pode gerar alguma dinâmica nova na diocese. Uma escola de formação que funcione por 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, para formar catequistas, leitores e acólitos. Que possa ser online, ou que possa ser presencial, não sei. Nós estamos tentando discutir isso. Eu sugeri para o meu bispo, ele gostou, e ele vai falar com alguns padres, com o conselho e tal, vai discutir com o padre, o bispo auxiliar, e vamos ver o que isso vai dar. Mas acho que uma escola de formação para ministérios, para formar leitores, acólitos e catequistas, poderia ser bem interessante. Giovanni, sobre a questão da liderança que você coloca aí, vai depender muito do contexto. Né? Por exemplo, a minha diocese é uma diocese que tem muito padre. Então, não falta padre. O bispo agora está exportando para a missão. Vai pensar em exportar para a missão. Mas, você pega, por exemplo, a Diocese Irmã de São Luís Montes Belos, tem muitas comunidades que não têm padre, não têm irmã. Então, ali tem leigos que são dirigentes da missão. E eu acho que aqui você vai ter que separar leitores, catequistas e acólitos, e quem sabe colocar as três categorias dirigindo uma comunidade. Um leitor, um acólito e, pelo menos, um catequista, fazendo turno, fazendo rodízio, né? 3 pessoas para dirigir uma comunidade. Não, para não ter aquele sentido autoritário, né? Aqui eu faço, aqui eu mando. Porque senão vira um novo clericalista. Né? Eu acho que ter 3 para dirigir uma comunidade, com um mandato de 2, 3 anos, sei lá, 4 anos, e depois troca, elege-se outros leitores, outros acólitos e tal, para dirigir a comunidade, poderia ser muito interessante. Porque aqui a gente não está falando só de celebração da palavra, você tem que falar também de levar a Eucaristia para os doentes, você tem que falar também de exercer o ministério da catequese. Então, acho que eu penso no ministério partilhado, porque senão a gente volta ao clericalismo dos leigos, que esse é a grande dificuldade. Você integrar o leigo para ser tão clerical como o padre. E o Francisco está querendo tirar o clericalismo também dos padres. Então tem que ser um outro modelo, eu acho. Falando de SEBs, falando de partilha da direção, partilha do ministério, partilha das celebrações. Quem sabe uma celebração que pudesse ser dirigida por 2 ou 3 pessoas, né? Por um leitor, por um acólito, por um catequista, não sei. No mínimo por um catequista e um acólito, né? A parte de instrução, o catequista, o leitor faria, a parte de comunhão, o acólito faria, porque depois ele já vai levar a Eucaristia para os doentes. Precisa se pensar um pouco mais. Algumas coisas precisam sair daquele modelo clericalista de reproduzir a celebração como se eu fosse um padre, o leigo que quer ser padre. Tem que ser um pouco diferente as coisas. Diácono, os meus 2 queridos diáconos, vocês têm coisas para falar, para colocar aqui, ou mesmo para revidar da minha fala? Vamos lá. Rafael diz aqui, o que o senhor acha mais urgente, a preocupação pelas vocações ou a formação de ministérios?
o que é mais urgente, comer ou beber? E eu acho que os dois. Eu acho que você tem que comer e beber. Eu acho que você tem que se preocupar com vocação sacerdotal? Tem. Preocupar não só em ter mais sacerdotes, mas em ter melhores sacerdotes, menos clericalizados, né? E pensar em formação de ministérios, porque tendo bastante ministério, o padre tem que ser menos clericalizado. Eu acho que as duas coisas vão juntas. É como você escolher entre caminhar com a perna direita e com a perna esquerda. Na verdade, você precisa caminhar com as duas, né? Eu acho, né? Desculpa, Rafael, eu acho que estava um pouco nesse nível, tá? Meus diáconos, vocês têm algumas coisas para dizer? Estou com alguma dificuldade de mandar. Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não consigo escrever no chat. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Não, a pergunta é para os diáconos, mas não só para os diáconos, para todos vocês que estão aqui. O que vocês acham de uma escola de formação do ministério? Vocês acham que isso pode acrescentar alguma coisa na sua diocese? Quer dizer, uma escola de formação que ajudasse, por exemplo, a ter uma maior espiritualidade da palavra de Deus, que ajudasse a servir mais os doentes, o altar, servir melhor o altar, ou uma escola que pensasse também um pouco na pedagogia das coisas. O que vocês acham? Vamos lá. O Fernando. Distribuições de funções deveria tornar os padres mais livres para realizar as funções que lhes são próprias. Historicamente, os padres foram acumulando muitas funções que são alheias à sua natureza. Concordo com você, Fernando. A gente acaba tendo muita função. E olha, uma função complicada do Ministério do Padre é fazer a administração da paróquia. Isso deveria ser deixado para, para leigos, por exemplo. Eu sou a favor de criar um ministério, por exemplo, de hostiliato, de porteiro, vamos dizer assim, e nesse ministério o cara não só abrisse, fechasse a igreja, cuidasse dos objetos sagrados, mas também administrasse o concreto da igreja. Ou deixar para os diáconos que fizesse essa parte de administração concreta da igreja, porque aí teria que pensar na questão dos pobres. Giovanni, a senhora acredita que existe uma devoção mariana que possa ser não machista com as mulheres? Exaltar Maria sem machismo? Olha, o que nós temos de melhor em matéria de Mariologia foi escrito por mulheres, tá? E eu acho que esse é um caminho. Agora, daí a gente sair um pouco daquelas categorias medievais, cavalheirescas, de consagração a Nossa Senhora, uns negócios meio assim, né, do ideal da mulher. A gente precisa sair um pouco. Quer dizer, amar Maria, sem dúvida, ninguém está colocando aqui que Maria tem que ser menos amada. Não, mas
tem que sair daquelas categorias muito machistas, muito idealizadas e tal, e colocar a Maria um pouco mais no pé no chão, que foi servir Isabel. Foi fazer faxina 3 meses para Isabel, que estava na cozinha servindo quando descobriu que faltou vinho. É uma mulher concreta, uma mulher porreta. Tem que sair um pouco dessas categorias um pouco demais machistas. O Diácono Antônio Lopes tem que cuidar da formação desses catequistas, introduzindo-os em uma espiritualidade de serviço, para que não caia na tentação da vaidade, de fazer o ministério um status dentro da igreja. É a questão do clericalismo, né, Antônio? Eu concordo plenamente com você. Tem gente que pega o ministério e acha que já é quase padre, né? Já está mandando. Não, tem que sair desse esquema clericalista. E uma escola quem sabe pudesse nos ajudar um pouco. Giovanni, eu não entendi o que você quis dizer com o tríplice munus do padre. O padre tem as 3 funções: governar, sacramentalizar, evangelizar e tal. Mas não sei o que você quis dizer com isso. Se explique melhor, por favor. O Rafael está dizendo que acha que sim. Hoje os ministérios são bem restritos aos grupos individuais. Algo mais coletivo, instrutivo, participativo seria interessante. Com certeza iria frutificar muitos ministérios. Sim, acho que tem que sair um pouco desse esquema individualista, clericalista. Uma escola de formação nesses moldes seria muito bem-vinda. Uma formação sistemática favoreceria, inclusive, a unidade da diocese, lógico. Irineuza, obrigado, padre, pelos esclarecimentos. Seria muito esclarecedor, pois precisamos de escolas para entender e saber como melhor fazer. Sua bênção. Deus o proteja, vem Espírito Santo. Muito obrigado, Irineuza. Deus abençoe e continue rezando pela minha conversão, tá? Antônio Lopes, a teologia da libertação orienta como exemplo a ser seguido. Não a Nossa Senhora divinizada, mas Maria com os pés no chão. Sim. Mas mesmo na teologia da libertação, por exemplo, você pega do Boff, parece que você come palha. Agora, você pega os livros da Ana Maria Tepedino, da Ivone Guevara, da Maria Clara Binger, você vai ver que tem uma teologia mariana muito mais próxima, que são mulheres. Elas conseguem dizer coisas muito mais interessantes. Mesmo na teologia da libertação, Antônio, os homens, nós, temos dificuldade com Maria. Evangelizar dentro dos documentos da igreja com leveza, simplicidade e clareza. Sem dúvida, ele leu. Sem dúvida. Os tríplice munus do padre poderia ser mais colaborativo com os outros ministérios instituídos. Eu acho que sim. Se a gente quer sair do clericalismo, eu sugeriria que o Papa Francisco criasse a obrigação do cura não ser o administrador do dinheiro da igreja. O cura tem que fazer outras coisas e o vigário ou o administrador ter essa possibilidade. Então, você tem, por exemplo, um cura, um pároco, né? Um pároco, e você tem uma pessoa leiga ou diácono nomeada como administrador paroquial. E é ele que vai cuidar do dinheiro. Então, eles vão ter que trabalhar juntos, os dois, né? E aí você trabalha com tesoureiro, equipe e tudo tal, mas teria que ser divisões diferentes.
e colocar, por exemplo, o diácono, um diácono permanente, para ajudar a usar essas coisas em favor dos pobres, a evangelização. Então, 2 ou 3 pessoas que governassem a paróquia solidariamente seria bem interessante. Não sei se a gente consegue, teria que fazer experiências com isso, mas tem um bispo da Espanha aqui que fez uma consulta formal ao Vaticano perguntando se ele pode nomear como pároco um leigo, né, e nomear o padre em outra função. Então, está se estudando esse tipo de coisa. E é uma consulta de um bispo espanhol ao Vaticano. O Vaticano ainda vai dar uma resposta oficial sobre isso. Então, mas o ecônomo, ele é Giovanni, o ecônomo é uma figura abaixo do padre, do pároco. Então, eu falo de a gente ter uma governança numa paróquia que fosse uma governança espiritual, uma governança pastoral, uma governança econômica, e que tudo fosse endereçado para os pobres. A gente teria que fazer um outro modelo de paróquia. Não destruir a paróquia, mas um outro modelo de governança na paróquia. Mas nós estamos saindo muito do nosso esquema aqui sobre os ministérios. Aqui entramos na questão dos ministérios, né? Partilha dos ministérios. Então, aí começa a cabeça a fervilhar. Então, são experiências que nós temos experiências interessantes. A Espanha tem bispos ultra-tradicionais, como a França tem bispos ultra-tradicionais, mas tem experiências interessantes. A França também tem experiências interessantes. Eu que estou num lugar bem complicado, bem clericalista. Edileuza, vivenciar a verdade em todas as pastorais sem querer sermos diplomados. Abraçar o exercício, a missão da igreja em saída, a começar dentro da igreja doméstica, com amor, ágape, sendo ponte por onde for. Edileuza, você está corretíssima. O problema é como aplicar essa teoria. Na prática, como fazer. Nem sempre é muito simples. Mas o Papa Francisco tem o mérito de ter feito já uma distribuição bem interessante dos ministérios. Que nenhum Papa na história da Igreja, né? Nenhum outro Papa na história desse país, né? Fez. Diria o Lula, né? Nenhum outro presidente na história desse país. Bom, de qualquer jeito, o Papa Francisco fez e está fazendo uma certa revolução. E esse sínodo tende a ser também, o sínodo da igreja tende a ser também uma ajuda, né, para que a igreja possa ser mais participativa. Escute as pessoas. Esses dias me xingaram, um congregado mariano, tradicionalista, veio dizer que até os ateus vão ser escutados e nós, tradicionalistas, não estamos sendo escutados. Eu respondi para ele, vocês fazem 20 anos que estão sendo escutados pela igreja e não quiseram mexer nada, né? Não mexer a bunda da cadeira. Agora está na hora de escutar outras pessoas também. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela live de hoje. Nós estamos voltando. Eu espero que vocês gostem do novo estilo de vídeo que a gente está fazendo. Parece que está dando um bom resultado. E eu vou voltar essa semana agora, começar a postar aqueles pequenos vídeos. E eu estou, às sextas-feiras, estou fazendo, abrindo a caixinha de perguntas do Instagram para poder ficar mais interativo. Então, nós estamos fazendo as lives de segunda, voltamos a fazer as lives de segunda. De quinta,
eu estou postando os vídeos, nós vamos postar os vídeos às quintas. Às sextas, a gente faz a caixinha de perguntas e, se der certo, já no sábado ou no domingo, a gente posta a resposta da caixinha de perguntas. Para que assim a gente vai dinamizando o canal e aí vai fazendo uma coisa mais participativa. Giovanni, obrigado. Que Deus te abençoe também, né? Boa noite, povo de Deus. Deixa eu ver o Fernando dizendo aqui, a ideia de fazer com que o padre assuma somente as funções específicas do seu ministério é muito interessante, merece um aprofundamento. Eu acho que sim, merece um belo de um aprofundamento. Ele precisaria ter um pouco mais, a gente precisaria ser mais solidário na administração de uma paróquia, mas ainda teria que fazer algumas experiências para ver como fazer isso. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Ana Lúcia, você está chegando agora ou está indo embora? Eu não sei. De qualquer jeito, seja bem-vinda. Eu estou acabando a live hoje. Muito obrigado, Ana Lúcia. Edileuza, muito grato, esclarecedor. Boa noite a todos. Boa noite e Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe a mim, a você, a toda a Igreja do Brasil e ao Papa Francisco. Um abraço, até quinta-feira, próximo vídeo, até semana que vem, na próxima live.